Êxodo 14, versículo de número 15, é o versículo que nós leremos. Êxodo 14, versículo de número 15, é o versículo que nós leremos nesta noite. Assim nos diz a palavra do Senhor. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a quem? Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Eu vou de novo no 15. E eu quero convidar você a entrar na leitura comigo. Como assim, pastor? Você vai ler junto num tom de guerra, um tom forte. Nessa noite, em nome de Jesus. No 3, nós leremos todos nós juntos, se possível na versão projetada aqui no LED, para que a gente caminhe dentro da mesma perspectiva. 3, no 3 a gente vai junto, ok? 1, 2, 3. Agora você vai dizer para alguém nessa noite que está pertinho de você, fale para ele: é tempo de marchar, porque a direção Deus já te deu. Isso, levanta a mão de alguém aí agora e fala assim: meu irmão, é tempo de marchar, porque a direção Deus já te deu. Tempo de marchar, a direção Deus já te deu. O povo de Israel não estava apenas passando por um momento difícil. O povo de Israel estava há cerca de 430 anos debaixo de opressão. Era uma vida que foi marcada por trabalho forçado e desumano. Uma vida forçada a ponto de perda de identidade espiritual. Uma pressão psicológica constante. E de morte. Faraó, ele ordena até que os meninos que fossem hebreus fossem mortos, a partir do seu nascimento. Não era só um sofrimento físico, era a destruição da identidade de um povo. A Bíblia vai dizer que em Êxodo capítulo de número 2, versículo de número 23, Êxodo 2, 23, que os filhos de Israel suspiravam, em outras versões gemiam, em outras versões em pranto estavam, por causa da escravidão. Eu dou glória, porque mesmo em meio à dor, perseguição, batalha, guerra, em aspecto físico e psicológico, tem gente que não cessa de clamar. E quando existe alguém não cessando de clamar, uma convicção existe. Me pergunte qual. Deus vem com resposta. Mas Deus não vem respondendo apenas com alívio. Porque talvez alguns que estão aqui queiram apenas a resolução do problema de hoje. Não. Deus vem respondendo, sabe com o quê? Com libertação completa. Mas o Deus que também liberta, também é o Deus que endurece o coração de um homem.
Êxodo 4, 21. A Bíblia vai dizer que o Senhor, não foi o diabo, mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Êxodo 9, 12. O Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a quem? A Moisés. Deus não apenas abre mar, Deus também endurece corações. Faraó já era duro, mas Deus usa a dureza do coração de Faraó para manifestar o seu poder. Deus usa a dureza do coração de Faraó para revelar a sua glória. Eu posso liberar uma profecia, uma palavra profética para você na noite deste dia aqui? Posso? Se você puder, levante suas duas mãos, porque eu quero declarar: tem hora que piora para melhorar. Eu vou repetir isso para alguém que está vendo algumas coisas da sua vida indo de mal a pior. Eu vim te dizer que Deus usa isso para expandir testemunho na tua boca. Eu vim te dizer que tem horas que parece que o negócio está mais complicado, é porque Deus quer permitir que ninguém diga: foi eu quem fiz, foi eu quem dei, foi eu que patrocinei, foi eu que autorizei, só saiu de lá porque eu deixei, só conquistou porque eu indiquei. Tem hora que Deus não deixa o homem fazer nada, ou tem hora que Deus endurece até o que o homem estava disposto a fazer, porque ninguém vai levar crédito quando Deus entrar nessa história. Eu queria alguém para levantar a mão de alguém e me ajudar a liberar uma palavra para alguém na noite deste dia. Isso, levanta a mão de alguém e diga para esta pessoa: está piorando, é porque o testemunho está sendo ampliado. Tem hora que Deus coloca a gente no limite para o poder dele ser aperfeiçoado. Aleluia. Então pare de reclamar quem poderia ajudar e não ajudou. Então pare de jogar na cara de pessoas: mas poderia ter me indicado, poderia ter doado, poderia ter me levado, poderia ter feito, ou até poderia, mas quem disse que Deus permitiu? Quem disse que Deus autorizou? Quem disse que Deus deu permissão? Moisés é levantado para propor a saída do povo de Israel do Egito. A Bíblia diz que Deus endurece. Deus endurece não quando a proposta foi apresentada. A Bíblia vai dizer que quando Israel está no caminho de saída, quando o passo já foi dado, Faraó manda ir atrás do povo, porque não queria perder a mão de obra do povo de Israel. Só que a direção era: vai embora, é dar tchau, é não retornar nunca mais. Mas quando Deus decide mandar você sair, você precisa ter a convicção que, embora homens cooperem ou não cooperem, uma convicção eu tenho: se Deus mandou eu me levantar, quem sou eu para ficar lá sentado? Se Deus mandou eu fechar, quem sou eu para manter aberto? Se Deus mandou eu sair, quem sou eu para decidir persistir em ficar? Eu queria que você repetisse comigo bem forte nessa noite, dizendo: tem coisas que é nunca mais. Não, você precisa repetir isso: tem coisas que é nunca mais.
E eu quero dizer para alguém, tem lugares que Deus te tirou e mandou você sair, que nunca mais você volta para lá. Eu não sei porque você mantém contato, eu não sei porque você mantém número salvo, eu não sei porque você mantém o print no celular, eu não sei porque você mantém enviando cartinha para dizer eu estou aqui ainda. Eu preciso de um plano B, eu preciso de algo que se não der certo o que eu estou fazendo, eu preciso de uma opção, eu preciso dizer que quem tem de Deus uma palavra não precisa de plano B. Quem tem de Deus uma palavra não precisa de plano B. Quem tem de Deus uma palavra se submete à palavra. Faraó pode estar atrás, os egípcios podem estar atrás, mas eu caminho debaixo de uma palavra. Fale para alguém, você não caminha debaixo de opinião, tu caminha debaixo de palavra. Opiniões oscilam, palavra não. Esse negócio que uma hora eu sei o que eu quero, outra hora eu não sei. Uma hora eu sei que Deus falou comigo, outra hora Deus não falou. Outra hora eu quero ministério, outra hora eu não quero ministério. Outra hora eu quero a igreja, outra hora eu não quero mais estar onde Deus me colocou. Eu preciso dizer que essa bipolaridade espiritual precisa colocar um fim aqui hoje. Se você recebeu de Deus uma visão, Deus não muda a visão. Deus não muda a visão. A Bíblia vai dizer que Israel está marchando, os egípcios estão atrás. Para que sairmos do Egito? Eu imagino eles, para que sairmos? Para morrer aqui? Um beco sem saída? Saímos para morrer na mão de Faraó? Mas o capítulo de número 14, versículo de número 15, um dos pontos principais dessa mensagem, o Senhor diz a Moisés, e o que o Senhor diz a Moisés: por que clamas? A quem? A mim. Dize aos filhos de Israel que marchem. Ouça bem o que eu vou dizer, para você não falar que foi naivo e escutou uma heresia do altar. O que Deus está dizendo a Moisés é: Moisés, para de orar. Você está orando por aquilo que eu já falei que eu vou fazer? Moisés, pare de espiritualizar os passos que você já deveria estar tomando. Pare de querer confirmação sobre uma coisa que eu já te trouxe clareza. Pare de querer que alguém sinalize para você o que eu já falei. Quem já escutou a voz de Deus não precisa escutar a voz de nenhum outro. Quem já escutou a direção da boca de Deus não precisa escutar a direção da boca de nenhuma outra pessoa. Mas o texto vai dizer que o Senhor está dizendo a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Dize a quem? Aos filhos de Israel que marchem. Eu quero pregar para você, e o que eu quero declarar para você é que não é tempo de ficar voltando em orações que já foram respondidas. É tempo de pegar a resposta que Deus deu e fazer alguma coisa com ela. Diz aos filhos de Israel que façam o quê? Orem outra vez? Não. Diz aos filhos de Israel que façam o quê? Que marchem. Porque tem hora que não é mais oração, tem hora que agora é execução. Você é muito bom para orar e péssimo para se envolver na resposta que Deus entregou. Só que Deus está aqui dizendo para algumas pessoas: ei, você só quer ouvir instrução, e eu estou perguntando, quando você terá disposição para ouvir o que eu te instruí? Me ajude a olhar para alguém e dizendo a esta pessoa, fale para ele: é tempo de executar o que Deus falou. Isso, olhe para alguém: é tempo de executar. O que Deus falou que é para fazer.
Ore sim, sobretudo, mas ore por outras razões, por outras demandas, por outras questões, mas por essa tenha uma segurança, e a segurança é, Deus está dizendo que não é mais tempo de orar sobre isso, é tempo de marchar sobre isso. Eu quero declarar nessa noite que os teus pés não estarão presos por incredulidade. Eu quero declarar que os teus pés não estarão presos em sinônimo de ver o que a maioria está fazendo. Eu quero declarar que os teus pés terão liberdade do Espírito para avançar aonde Deus mandou você avançar, para enfrentar o que Deus mandou você enfrentar, para ir aonde Deus te mandou ir, para fazer o que Deus mandou você fazer, para cumprir o que Deus mandou você cumprir. Você quer convicção, Deus quer obediência. Você quer mais uma prova, Deus está dizendo: ei, entra nesse nível espiritual, entra nessa atmosfera espiritual. É tempo de executar as direções que Deus entregou. Diga que marche. O versículo de número 15 é o que Deus fala para que Moisés diga aos filhos de Israel para fazer. O versículo de número 15 é a ordem que Deus dá para que Israel avise, para que Moisés avise o povo de Israel. O versículo de número 16, aí está claro que o Senhor diz a Moisés: tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. O versículo de número 16 é a ordem que Deus dá para Moisés. 15 é o que os filhos de Israel têm que fazer. 16 é o que Moisés tem que fazer. No 17 é o que Deus vai fazer. 17 não é sobre os filhos de Israel, não é sobre Moisés. 17 é o que Deus vai fazer. E no 17, olha o que Deus está dizendo que vai fazer: e eu endurecerei o coração dos egípcios para que entre nele, atrás dele, e eu serei como? E eu serei como? Eu serei como? Envergonhado? Não, eu serei o quê? Glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E no 18, olha o que está no 18. No 18 é o que os egípcios vão saber. E os egípcios saberão quem? Que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então 15 é para quem? Filhos de Israel. 16 é para quem? Para os Moisés. 17, o que Deus vai fazer. E 18, o que os inimigos irão saber. Eu quero lhe fazer a pergunta: você, filho de Israel, já ouviu a direção pela boca do Moisés? E até quando você só vai ficar orando enquanto você deveria estar executando? Até quando você vai estar em movimento enquanto Deus já te chamou para o movimento? Até quando você vai ficar assistindo o que você deveria já estar vivendo? Tem gente chorando até hoje a demissão da carteira assinada, quando Deus falou que te daria uma empresa, e se Ele não permitisse que o patrão te mandasse embora, a empresa nunca existiria. Então existem coisas que são zonas de expulsão para Deus nos levar para um outro nível. Tem gente reclamando porque o proprietário pediu a casa. E na verdade, se ele não pedisse a casa, você não procuraria uma imobiliária para tentar financiamento da tua própria casa, porque você se acomodou na casa própria, quando Deus poderia estar entregando a tua. Então existem coisas que Deus faz para nos expulsar, para nos levar para um outro nível. E eu quero declarar que chegou um tempo de zona de expulsão para algumas pessoas aqui. Eu queria que você levantasse a mão de alguém para os céus e dissesse para essa pessoa: Deus vai movimentar coisas, Deus vai te mexer em algumas estruturas, Deus vai mexer em alguns confortos, Deus vai tocar em algumas estabilidades, porque para o próximo nível que você vai, eu vou repetir, porque para o próximo nível que você vai, o conforto não é bom para você. O conforto não é bom para você. Deus prefere ver a gente desconfortável, mas crescendo. Desconfortável, mas crescendo. Desconfortável, mas crescendo.
Tem coisas que só viveremos. Tem situações que só viveremos quando permitimos a perceber que quem endureceu não foi o diabo. Quem endureceu foi Deus. Porque Deus tem propósito em algumas perseguições, tá? Há propósito de Deus em algumas perseguições. Há uma dinâmica do mundo do Espírito sobre algumas perseguições. E Deus diz a Moisés: Moisés, você vai se expor para o milagre acontecer. Você vai colocar a sua cara. Você vai estender o cajado. Meu irmão, que poder tem aquele cajado de abrir mar? Qual? Nenhum. Mas você quer um milagre, mas não quer se expor pelo milagre. Você diz que Deus vai usar suas mãos. Você escutou dentro. Eu estou falando para algumas pessoas específicas, tá ok? Você pega dentro daquilo que Deus falou com você e você aplica. Existem pessoas que Deus falou que usará suas mãos para curar enfermos. Existem pessoas que estão aqui que Deus falou assim: eu usarei suas mãos para curar enfermos. Mas quando alguém está com dor de cabeça na tua casa, você não tem coragem de orar. Quando você vê uma enfermidade na vida de alguém, você não tem coragem de orar. Quando você vê alguém necessitando de oração, você manda chamar um líder, um intercessor, um pastor. Você pede visita no teu lar. Deus está dizendo: até quando você não vai usar da permissão que eu já te autorizei? É para marchar, não é para recuar. É para viver e não se esconder. É para cumprir e não para desistir. É para se entregar e não retroceder. Deus está chamando uma igreja. Deus está chamando um povo que ouviu a direção da boca de Moisés e não vai se esconder depois do que ouviu. Eu estou esperando que Deus vai falar comigo. Deus já falou. A pergunta é: você fez alguma coisa com o que Deus falou? 19. E o anjo de Deus. Essa parte eu amo. Essa parte eu amo. Porque tem hora que parece que a gente está obedecendo, mas está piorando. Alguém já percebeu isso em algum momento da sua vida? Mais alguém? Só para eu me sentir consolado. Tem hora que a gente está obedecendo e parece que está o quê? Piorando. Eu estou obedecendo, eu estou me submetendo, eu estou apoiando, eu estou cumprindo, eu estou debaixo de princípio, mas parece que o negócio está piorando. Só que você ouviu da parte da boca de Deus no 17, volta para o 17, que ele endureceu para quê? Para que o nome dele fosse o quê? Então tem hora que vai piorar, como eu já disse aqui, para que alguém dê crédito para quem tem crédito. Volta para o 19. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retira. Porque tem hora que o anjo vai na frente. Rafa, Renata, tem hora que o anjo vai na frente. Tem hora, Natália, que o anjo vai na frente. Porque eu conheço o anjo que abre caminho. Eu conheço um anjo que traz livramento. Eu já tenho testemunho sobre isso. Eu conheço que prepara o caminho para que a gente passe. Eu conheço. Só que o que Deus mandou você fazer, anjo não vai fazer. Porque Deus não mandou anjo marchar, Deus mandou você marchar. Então olhe para mim, eu preciso de alguém aqui. Vem cá, Iago, por favor. Você que é ligado. Tem 2 Iagos, né? Vem 2 ligados. Quando for Iago ligado 1, Iago ligado 2. Vem cá. Fica de lado aqui, meu filho. Em direção da bateria. O anjo estava
Vem cá, Iago. Na frente dele está simbolizando um anjo. Na frente dele aqui. Isso. Obrigado. Tem hora que o anjo vai na frente preparando o caminho. Mas tem hora que, como a atitude tem que ser tua, o anjo vai atrás, dizendo para você, sabe o que? Pode marchar. Iago, estende as mãos pelas costas dele. Isso. Fica, dá um passo de recuo, distância. Você vai marchando, Isaac vai fazer barulho de marcha. E é o anjo dizendo exatamente assim, ó: vai, que eu te protejo. Vai, que tem proteção. Vai, que eu vou diante dele. Eu preciso te dizer que existem caminhos que o anjo não vai abrir por você. Existem situações que Deus está dizendo: eu vou contigo e te respaldo, eu vou contigo e tomo a frente, eu vou contigo e não deixo sucumbir. Obrigado. Eu vou contigo e não tem falência, eu vou contigo e não tem divórcio, eu vou contigo e não tem separação, eu vou contigo e não tem morte, eu vou contigo e não tem sepultamento, eu vou contigo e sustento. Então o anjo que estava aonde? Na frente vai para onde? Para de trás. Porque quem tem que marchar não é o anjo, quem tem que marchar é o povo. Então não queira que o anjo faça o trabalho que é do povo, e nem o povo queira fazer o trabalho que é do anjo. Mas o texto vai dizer no versículo de número 19, que o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel fez o quê? Se retirou e ia atrás deles. Não foi só o anjo. O que aconteceu também foi a coluna de nuvem se retirou diante deles. E o que aconteceu foi por atrás deles. O anjo que estava à frente agora está atrás. A nuvem que fazia a separação entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Porque tem dias que Deus coloca uma nuvem entre eu e entre aquilo que tenta me tocar, entre aquilo que tenta me destruir. É por isso que algumas pessoas podem ter te perguntado como você não sucumbiu, como que você está de pé, como que você suporta o que suporta e ainda está aqui cultuando. É porque eles não sabem que enquanto estamos aqui tem um anjo, que enquanto estamos aqui tem uma nuvem, e essa nuvem não deixa que os meus adversários cheguem perto de mim. Há um distanciamento, eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida, e eu queria as suas duas mãos erguidas para que eu pudesse profetizar sobre você esta palavra. Deus, e você não se comportará de qualquer jeito a partir do que vai ouvir, o que ouvirá. Deus te tornará invisível aos olhos do vosso adversário. Vai tentar planejar para te tocar, mas não te acha. Vai tentar tocar nos teus filhos, mas não encontrará lá. Vai tentar entrar na tua família, mas não conseguirá acesso. Vai entrar nas suas emoções, mas você estará blindado. Eu quero declarar que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós, mais a Ives, mas essa igreja, mas essa cidade, não será atingida. Eu acho que você não me ouviu. Eu estou dizendo para você neste dia que o adversário vai tentar achar teu endereço, mas não vai encontrar. Vai tentar achar teus filhos, mas não vai encontrar. Não vai achar.
festa. Aquele assalto não aconteceu porque a vigilância era boa. Aquele assalto não aconteceu porque tinha um anjo por detrás e uma nuvem que separava. Esses dias nos perguntaram como suportar tudo que vocês suportam, ouvindo tudo que vocês ouvem, escutando tudo que vocês escutam. É porque eles não sabem que tem gente que vem como palavra para ser seta, mas tem seta que nem chega na gente, porque tem um anjo por detrás de uma nuvem. Não é equilíbrio emocional, porque eu não teria equilíbrio emocional para isso tudo. Não é estrutura emocional, porque eu não teria estrutura emocional para escutar tudo isso tudo. O que é, pastor, como acontece? É uma nuvem que separa, é o adversário lançando seta e ela não atingindo, porque tem um anjo. Porque tem um anjo. Porque tem um anjo, porque tem uma nuvem. Não é porque é bom, não, porque a gente não é bom, não. Não é porque é resiliente a esse ponto, porque a gente não é resiliente a esse ponto. É porque tem uma nuvem, tem um anjo, 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 tem uma nuvem, tem um anjo. Tem uma nuvem, tem um anjo. 20. Ia entre os campos dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridão para aqueles, e para esses esclarecia a noite. Não vai conseguir enxergá-los. De maneira que em toda a noite, eu sinto Deus aqui dizendo para algumas pessoas, nem perto consegue. De maneira em que toda a noite não chegou um ao outro. 21. E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar. E o Senhor fez o quê? E presta atenção nisso daqui. Retirou depois do que aconteceu? Depois de ter estendido o quê? A mão sobre o mar. Que mão poderosa é essa? Não é o poder da mão, é o poder da obediência. Não é o poder da mão, é o poder da obediência. E o Senhor fez retirar, porque obediência tem poder, tá? Assim como desobediência tem maldição. Quem insiste em caminhar de desobediência se prepara. Não acessa favor. Não acessa favor. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar, antes de concluir. Quando você ver Deus abençoar muito alguém, pergunte o que ele obedeceu. Porque é fácil demais desejar o processo de alguém que está atravessando o mar. Difícil é ter coragem de estender a mão. Porque é muito fácil invejar resultado e não querer conhecer o processo. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, antes do milagre, antes da bênção, antes de concluir, um vento se levanta. Porque tem vento que não vem para matar, tem vento que vem para preparar o caminho. E fez retirar o mar por um forte vento oriental, e toda aquela noite, e o mar se tornou em quê? Em seco, e as águas foram quê? Partidas. 22. E os filhos de Israel
entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. 23. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até ao meio do mar. 24, pode ir direto comigo. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas dos seus carros. Meu Deus, você consegue pensar nisso? Um Deus tirando roda de carro. Um Deus tira a roda de carro. Aí você não entende algumas coisas que você nem configura como livramento e nem sabe. Porque tem gente que diz assim, você espiritualiza tudo. Tudo você espiritualiza. Meu irmão, como não espiritualizar se eu sei que Deus é Senhor de tudo na minha vida? Você acha mesmo que quando você perdeu, se atrasou, perdeu aquele ônibus, perdeu aquele avião, você não acredita que tinha um livramento, um propósito divino por detrás disso, para trazer proteção para a tua casa? Quantas vezes e quantos livramentos Deus nos deu e a gente nem tomou conhecimento, mas em tudo Deus nos livrou. E tirou-lhe as rodas dos seus carros e fez andar dificultosamente. Então disseram aos egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles faz o quê? Peleja contra quem? Contra os egípcios. 26, e disse o Senhor a Moisés: estende a sua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. 27, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. 29, mas os filhos de Israel, fale para esse irmão: você, meu irmão, tu sabe o nome dele aí? Pergunta o nome dele. Se não sabe o nome dele, fale para esse: e você, João, e você, Evelyn, pé a seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão. Assim o Senhor salvou Felipe, assim o Senhor salvou Jackson, assim o Senhor salvou Elielton, assim o Senhor salvou Renata da mão dos seus adversários. E Israel viu os egípcios mortos na praia. Você não mata adversário, você não mata perseguidor, você não devolve moeda, você permite avançar, e é o próprio Deus que julga a tua causa, é o próprio Deus que faz justiça por você. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo a quem? Ao Senhor, e creu no Senhor, e a quem? E em Moisés, seu servo. Termino dizendo duas coisas. A primeira coisa, em 2 minutos eu termino a palavra. A primeira coisa que eu digo para vocês é: não tem como crer em alguém que não se expõe por aquilo que Deus falou. Não tem como. Eu quero falar com líderes, com pastores, com
pessoas de influência em qualquer posição na sociedade. Quero falar com vocês agora. Não tem como os teus liderados acreditarem numa visão que nem você acredita. Não tem como os seus funcionários acreditarem em algo que nem você acredita. Não tem como os seus colaboradores acreditarem em algo que nem você acredita. Não tem como os teus filhos acreditarem em algo que nem você acredita. É necessário que a credibilidade a Moisés também exista. A idolatria não, mas a credibilidade exista. Porque um homem de Deus tem credibilidade. Você quer que outras pessoas entrem em causas que você nem entrou. Aí se explica muitas questões de algumas pessoas que vivem uma crise dizendo para si mesma, mas ninguém ouve o que eu falo, ninguém faz o que eu peço. Talvez nem você ouça, nem você acredite naquilo que você fala. Nem você mesmo faria o que você diz. Aí você quer que os outros sigam o que você está falando, não vai seguir. Porque se não tiver um Moisés para estender a vara, o povo não segue por detrás marchando. É necessário que a gente se posicione como valente. É necessário que a gente se posicione como alguém que é digno de receber confiança também. E o povo do Senhor creu no Senhor e em quem? E em Moisés, seu servo. Eu termino essa mensagem dizendo para você. Alguns dias atrás, eu nem sei se a irmã está aqui, mas se tiver e puder sinalizar, ficaria muito grato. Eu não sei se ela estava de manhã ou se estava de noite. Eu ontem recebi uma mensagem que muito me alegrou. Muito me alegrou, muito, muito. Coloquei isso no Instagram, coloquei isso no status. Estávamos orando por uma irmã da nossa igreja, serva de Deus. Serva de Deus. Atravessando um período muito desafiador. Um tratamento contra o câncer. Processo de quimioterapia, radioterapia. E no sábado ou na sexta, todo aquele diagnóstico, todo aquele quadro, toda aquela situação desafiadora cai por terra, porque ela recebe a informação que está plenamente curada. Alguns dias atrás eu recebo isso, ela coloca isso no meu WhatsApp. Algumas semanas atrás, eu não sei se eram 4 semanas, 3 semanas ou 5 semanas, eu recebo a mensagem, eu prego a mensagem aqui na igreja e eu concluo a mensagem dizendo que nem cheiro de fumaça. Quem lembra disso? Ficaria. Ela me manda mensagem dizendo: pastor, eu sou curada e nem cheiro de fumaça ficou. Tu tá na guerra, não tá? Mas o pezinho tá seco. Quem olhar direitinho para você nem sabe que você passa o que passa. Dá uma olhadinha, vê se tem alguém com o pé molhado aqui. Não tem não. Tu atravessou. Atravessa o que atravessa, passa o que passa. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é o quê? Poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais. A quem pudesse dizer: só abrir o caminho está ótimo, eu posso chegar até molhado. Mas Deus diz: abra o caminho e volta seco. Para onde? Abra o caminho e vai chegar seco do outro lado. Fale para esse irmão: intacto, ajeitadinho. Faz esse cabelo, faz essa agressiva, progressiva. Passa uma coisa nesse rosto, compra uma roupa nova, porque do outro lado tu não chega fracassado. Você sabe como termina essa história.
E essa história não termina com pedaços seus pelo caminho. Essa história termina com você inteiro do outro lado. A cena mais impactante e poderosa do Velho Testamento, no meu ponto de vista, é esta. A cena mais impactante e poderosa do Velho Testamento, no meu ponto de vista, é esta: a abertura do Mar Vermelho. Eu não estava lá para passar. A cena mais poderosa do Novo Testamento é entrarem naquele sepulcro e verem que Jesus não estava lá, porque procuram entre os mortos aquele que está vivo. Eu não estava na primeira cena, eu não estava na segunda, mas está chegando uma terceira cena aí. Está chegando uma terceira cena aí. E essa cena é que da igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, vai subir com ele. Vai subir com ele. Vai subir com ele. Vai subir. Eu perdi a primeira. Eu não estive na segunda. Mas eu quero ser a igreja. Eu quero ser a igreja. Eu quero ser a igreja. Eu quero ser a igreja que vai subir, que vai subir, que vai subir, que vai subir. Cadê a noiva? Cadê a noiva? Fica de pé. Fecha os corredores, segure a mão, ninguém sai. Isso. Por gentileza, se possível, ninguém saia. Isso, eu quero orar. Remantorebacas. Processos de escravidão encerram aqui hoje. Opressões encerram aqui hoje. Julgos encerram aqui hoje. Perda de identidade se encerram aqui hoje. Porque o valente está na casa, abrindo caminho e dissipando o mal. Levanta a mão desse ungido. Levanta a mão desse ungido, diga para ele: nunca mais tu volta de lá para lá. Nunca mais. Ele abriu o Mar Vermelho para libertar o teu povo. Eu não volto para o Egito. Eu não tenho amizade com o Egito. Eu não flerto com o Egito. Eu não me adapto contra o Egito. Eu não vou diminuir o sacrifício feito por um povo. Eu não vou anular a exposição feita por Moisés para tocar e libertar um povo. Eu não vou esquecer o que Deus fez para tirar o povo de Israel de lá. Eu não tenho negócio com os egípcios. Eu não tenho. Eu não tenho.